Capítulo 37, eu sou evangelista Patrícia, me segue lá, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. O que acontece? O rei, o profeta Isaías, nós estamos aí em Isaías 37. O rei, ele pede conselho para o profeta Isaías. Esse registro dessa história também, boa noite para você, que aqui no Brasil é boa noite, está escrito lá em 2 Reis, capítulo 19, de 1 a 7. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza também, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pano de saco, e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, que era o escrivão, e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós, porque ele era o profeta da época, né, o conselheiro da época. Eles também estavam vestidos de pano de saco, pano grosseiro. No capítulo anterior, né, no 36, eles rasgaram as roupas dele também, sinal de tristeza, e vestido de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi essa, que estava sem saber o que fazia, né? Eu estou no capítulo 37 de Isaías. Ele falou assim: olha, hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos sendo envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem força para isso. Como existem mulheres que estão para dar à luz, mas não tem força. E aí tem que ajudar. Hoje a medicina está bem avançada, mas no passado as mulheres até morriam, né? Valder Machado, obrigado pelo presente aí. Então o rei Ezequias falou assim: estamos envergonhados como uma mulher que está a ponto de ter filho, mas está sem força para colocar o filho para fora. E falou assim: o rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar, porque Senecaribe, no capítulo 36 de Isaías, estava insultar o Deus vivo, igual as pessoas estão fazendo no mundo de hoje. Como que as pessoas estão insultando Deus vivo? A hora que Deus vier, aí eles vão falar: esse é o Senhor, né? Aí ele falou assim: vem insultar o Deus vivo, que o Senhor nosso Deus ouça esses insultos e castigue quem disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta. Olha bem, Isaías ouviu a mensagem do rei Ezequias e mandou a seguinte mensagem: tudo bom dia. Você é de onde? Porque aqui é boa noite, tá? No Brasil. Aí ele falou assim: olha, Isaías foi e mandou esta resposta que Deus mandou para o rei Ezequias. O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios os assustem, não se assustem, dizendo que Deus não pode salvá-los. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Então, como se diz, o recado que eu entendi foi assim: não se preocupe, que Deus vai pelejar por você. E aí os assírios ameaçam novamente, e outra vez, e aquela confusão toda, né? E a mensagem do rei Ezequias é enviada. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela dizia que a resposta à oração do rei, né? O Senhor Deus de Israel, tem dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você,
ele falando, né? Senecaribe, a quem você pensa que ofendeu e insultou, de quem você zombou. Você fez tudo contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem. Então aqui eles debocharam o tempo todo do Senhor Deus, né? Aqui o Isaías no capítulo 37 ele consulta, Ezequias consulta Isaías, e uma carta é mandada para o rei da Síria, né? E aqui Ezequias ele orou, no capítulo 14 ele fez uma oração pedindo ajuda para o Senhor. Só um versículo que eu vou falar com você, quando ele falou assim: inclina, ó Senhor, os seus ouvidos e ouve, e abre, Senhor, os olhos e vê, ouve as palavras de ofensas de Senecaribe, porque Senecaribe, que era rei da Assíria, estava zombando do Deus dos exércitos, que é o nosso Deus. Aí o profeta Isaías conforta Ezequias. Então Isaías disse assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que me pediste acerca de Senecaribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemastes, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Você se levantou contra o Santo de Israel. Muitas pessoas têm se levantado contra Deus. Deus está só reparando. Aqui ele confortou, né? Aqui, quando no capítulo 37 há uma palavra de conforto. E assim, depois que o profeta Isaías confortou o rei Ezequias, aí acontece a destruição do exército dos assírios. Olha bem, então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. O anjo do Senhor saiu e feriu 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senecaribe, rei da Síria, e se voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrote, seu Deus, ele estava lá adorando, né? Porque Senecaribe escapou. Adrameleque e Sarazer, seus filhos, os filhos de Senecaribe, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, os próprios filhos mataram. Gente, a ganância é uma coisa muito séria, né? Muito séria mesmo. Então, aqui nesse capítulo 37, o Isaías, com o desafio do Senecaribe, no capítulo 36, Ezequias consulta Isaías. O Ezequias manda aí eles mandam uma carta lá para o rei da Síria. O rei Ezequias ora e o profeta conforta Ezequias, e houve a destruição do exército dos assírios. O que Deus quer falar aqui conosco? Existem, a maioria das coisas que acontecem conosco não é briga física, é espiritual. Nós devemos orar. Tem alguém que está nos provocando, está nos irritando. Ore por essa pessoa, porque Deus peleja por nós, Deus peleja por você, amém? Então não se esqueça disso. Esse é o capítulo 37, porque o rei Ezequias foi humilhado, debocharam dele, ele ficou sem saber o que fazia, e aí Deus deu a vitória
para ele em Cristo Jesus, porque ele recorreu a Deus e nós devemos recorrer ao nosso Senhor, né? O nosso refúgio está no Senhor que fez os céus e a terra. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus, ele é maravilhoso, ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Então deixa o seu like, o seu comentário. Este é o capítulo Isaías 37.